Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odeia o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 21. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. A mensagem Buscando a Sabedoria de hoje, eu trago uma palavra acerca da vitória sobre o medo. Então eu quero utilizar este versículo que eu li, falando sobre o amor, mas principalmente a passagem do versículo 18, onde João diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Muito bem. Antes de eu dar continuidade, eu quero trazer aqui um esclarecimento por eu ter saído de alguns grupos. Hoje eu saí de 8 grupos. Saí de 2 grupos políticos porque eu não tenho pretensão de entrar em política, e os grupos da qual é político não tinha nem sequer aberto as mensagens de reflexão que eu tenho colocado. Muitas coisas que as pessoas têm compartilhado dentro do mundo político, que nesses 2 grupos toda manhã tinha mais de 500 mensagens. E saí de 6 grupos evangélicos que estavam removendo as minhas mensagens. Quando eu colocava a mensagem no grupo, eles apagavam. Então eu percebi que a liderança do grupo não queria minha mensagem lá. Então, educadamente, eu saí de 6 grupos evangélicos, de 2 grupos políticos. Muito bem, amados, vamos à mensagem de hoje. Eu quero falar acerca da vitória sobre o medo. O medo é mais do que um sentimento. Eu tenho para mim que o medo é um espírito que atormenta bilhões de pessoas. Nesses 50 anos de ministério que eu tenho observado que tem
pessoas que têm sentido muito medo. E se analisarmos profundamente a nossa própria vida, veremos que nós temos medo do que existe e daquilo que não existe. Medo do que vemos e do que não vemos. O maior medo que sentimos é daquele sentimento que está dentro de nós. Então temos medo do que está dentro de nós. Mas também temos medo daquilo que está fora de nós. Algumas pessoas têm medo de luz. Outros têm medo do escuro. A minha esposa mesmo, se não tiver uma luz acesa, ela não fica sozinha em casa, ela tem medo do escuro. Outro já prefere a escuridão. Muitas vezes temos medos de lugares abertos e medo de lugares fechados. Essa semana, ao retornar do meu trabalho para o meu lar, uma senhora entra no ônibus, ela não pegou o ônibus indo ao destino que ela estava indo, ela pegou o ônibus vindo para o bairro, para depois retornar para o terminal. E ela disse para o motorista: estou entrando aqui no ônibus porque eu estou com medo de ficar sozinha no ponto de ônibus, porque é um lugar aberto. Então, quer dizer, ela tem medos de lugares abertos. Agora tem pessoas que têm medo de lugar fechado. Tem pessoas que não entram no elevador sozinho porque tem medo de ficar sozinho dentro do elevador. Algumas pessoas têm medo até mesmo da vida, porque tem medo de morrer. Então por isso eles têm medo de perder a sua vida, medo da morte. O medo, amado, muitas vezes acaba se tornando algo doentio e se transforma muitas vezes até em fobia. Medo que congela o sangue, muitas vezes congela o sangue em nossa veia. Medo que nos paralisa. Medo que nos postra muitas vezes. Mas eu quero dizer para vocês, ouvinte da mensagem Buscando a Sabedoria, que você não precisa ter esse medo, você não precisa ser escravo do medo. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7. O medo muitas vezes mantém a sua garra em muitas pessoas. Por isso que eu disse que o medo é um espírito. Ele coloca sua garra na mente da pessoa e começa a induzir as pessoas a ter medo. Então você precisa se libertar da garra que muitas vezes penetrou em tua mente através do espírito do medo. Por isso, a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas. Ou seja, não tenha medos. Jesus usou muito essa expressão: não tema, crê somente. Deus sabe que nós somos assaltados por esse espírito do medo. Como podemos ser libertos do medo? O profeta Isaías, por meio do Espírito Santo, lhe responde: somos libertos do medo quando compreendemos que Deus nos criou
nos formou, nos chamou, nos remiu e nos constituiu sua propriedade exclusiva. Veja bem. Então, Deus, Ele nos formou. Primeiro Ele nos criou, depois nos formou. E depois nos chamou. E nos remiu. E nos constituiu como sendo uma propriedade exclusiva dEle. Se somos uma propriedade exclusiva de Deus, então estamos sob a sua proteção. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O mundo todo pode ruir à minha volta, mas se eu estiver abrigado no esconderijo do Altíssimo, é a sombra do Onipotente que eu descansarei. Então, quando eu compreendo isso, ou quando nós compreendemos quem é Deus e o que Ele fez por nós, ainda que passamos pelos rios tenebrosos ou rios perigoso, ainda que enfrentamos ondas revoltas, ou mesmo que venhamos passar por um deserto, ou enfrentar fornalhas ardentes, não temeremos. Quando compreendemos o amor que Deus tem por nós, então nós estaremos vivendo uma vida de vitória, sem medo. Quando compreendermos que Deus tem amor por nós, então nós saberemos amar. Iremos amar o nosso próximo. Seremos capazes de amar as pessoas. Porque o medo, porque o amor de Deus, ele lança fora o medo. É isso que está registrado em 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Se você está vivendo uma vida de medo, amado, medo do desemprego, medo de perder sua conta bancária, medo de perder o seu casamento, aproxima-te de Deus e Ele vai tirar o medo da tua alma. Ele vai fazer você vencer. Porque a palavra de Deus diz: castelo forte é o nome do Senhor. Para ele o justo correrá e estará em alto refúgio. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada pode me faltar. Que Deus vos abençoe, amados. Graça e paz para todos. Pai celestial. Eu quero orar, Pai, fazer a oração da fé. Em o nome do Senhor Jesus. Por esse meu irmão, por esta minha irmã, que tem enfrentado muitas vezes síndrome de pânico, medo do desconhecido, e até mesmo, muitas vezes, medo daquilo que eles conhecem. Que tem medo, muitas vezes, de circular sozinho, ou de ficar sozinho. Tem medo da claridade, tem medo do escuro. Pessoas que estão enfrentando ansiedade em sua vida, angústia, que estão prestes, muitas vezes, a desenvolver, muitas vezes,
um síndrome de pânico. E muitas vezes já está até desenvolvendo muitas vezes uma depressão, Pai. Então eu oro pedindo a libertação. Entra na vida deste meu irmão. Entra na vida desta minha irmã. Eu oro por pessoas que têm problemas de enxaqueca, de gastrite, de dores físicas, dores musculares, dores muitas vezes emocional, Pai. E eu quero orar por pessoas que têm doenças espirituais, a doença da alma, uma angústia, uma dor muitas vezes profunda em sua alma, um esmagamento, um estrangulamento da sua alma muitas vezes. Pessoas que têm muitas vezes depressão, sente como se a sua alma está sendo estrangulada por algo invisível. Então eu oro, Pai, declarando a cura e a libertação. Eu faço a oração da fé, crendo no Teu poder, na Tua misericórdia. Eu oro pelo lar da nossa irmã Lourdinhas, que sempre tem pedido oração, Pai. Visita o lar dela, a sua filha, os seus filhos, seus netos, Pai. Eu oro, meu Deus, pela nossa irmã Magdália Sacramento, pelo seu lar, pela sua família, pela sua filha, pelos seus 2 filhos, pelos seus netos, Pai. Eu peço Tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro pelas minhas filhas, pela Silene, que mora em Portugal, pela minha neta Helena, que está com ela, pelo Carlos. Eu oro pela minha filha Simone, que mora aqui em Campo Grande. Eu oro, Senhor, pela sua vida sentimental, pelos seus projetos. Apresento a minha filha amada a Ti, Pai. O seu lar, a minha neta Isabela, a minha neta Gabriela, o meu genro Rodrigo, Pai. Eu entrego o meu lar a Ti. Eu entrego a minha esposa a Ti, Pai. Eu entrego a Ti a mãe da minha esposa, os seus familiares, os meus cunhados. Eu oro, Senhor, pela família Louveira, a minha família sanguínea, Pai. Abençoa a cada um em particular. É isso que eu te peço e te agradeço, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o Eterno abençoe a todos. Que o Eterno olhe para cada um de vós e vos conceda a paz. Amém e amém.